L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. E aí, meus amores, meus amigos, meus irmãos, meus camaradas, minhas camaradas, galera toda, desculpa. Perdão. Eu esqueci para acabar com o juízo semana passada, não gravei. Caralho, velho. Que lapso, hein? Bora lapso. Como é que funcionam suas máquinas desejantes, né? Pô, com o que elas se conectam? Como elas funcionam? O que elas fazem funcionar, né? Ó, esquizodalas. Porra, mano, tô perdido, cara. E olha que a gente tá terminando o segundo capítulo, é resistência pra chegar no terceiro capítulo. Provavelmente. Bom, novidades aqui, né? Pra gente se ver. Estou apaixonado por Melanie Klein, já falo em posição esquizoparanoide, esquizo e posição depressiva com fluência. Entendi a sacada dos objetos parciais aqui, do antiédipo, graças à leitura de Melanie Klein e de comentadores de Melanie Klein. Diria que Lacan e Deleuze foram duros com a senhora, que essa senhora é perseguida e defenderei. É a senhora que mais viu gente morrer na sua frente na vida, né? Todas as pessoas, assim. Doideira. E tô apaixonado pelo Melanie Klein, mas o quê? Começou o grupo de estudos do Foucault, né? Então a gente tá lendo, começou essa quarta a ler Hermenêutica do Sujeito. Altos reviravoltas, simpatizando com Platão. Puta que pariu. Que coisa, né? Acho que tem uma virada, às vezes, lá pelos 30 e poucos anos, né? Eu tô com 32, fazer 33 de fevereiro. E às vezes tem essa virada, né? De se reaproximar, assim, da galera. Falar, porra, galera... Reaproximar não, né? De descobrir uma galera nova. Você fica meio... Não que você cansa do seu bonde, né? Mas você fala assim, pô, né? Já fiquei tanto com vocês, deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês falam mal, assim, né? Acho que isso acontece muito quando você lê Nietzsche, né? Querendo ou não, Nietzsche foi uma introdução a essas bagunças tudo, mais que Freud. Então, Nietzsche, ele é averso, né? Tudo, todos. Ele é um pouco paranoico, né, o seu Nietzsche. Enfim, já resolvido Platão. Eu me defronto em ler Platão, o personagem Sócrates, um belíssimo personagem, uma bicha super ácida e invocada, que prefere morrer a deixar de encher o saco dos outros. Essa é a definição de Sócrates. Achei incrível, cara. Incrível esse texto de Sócrates. Dando em cima de todo mundo, dando em cima de Alcibiades, dando em cima de Platão, tudo pelo bem do conhecimento da filosofia. Coisa incrível, cara. E vamos lá. Deixa eu começar aqui o episódio que eu descobri que do lado da minha casa tem uma escola de boxe e de capoeira, exatamente do lado da casa aqui na Vila Romana, em São Paulo. E eu trombei com o senhor Salgado aqui, vou fazer uma aula teste. Depois, se eu sobreviver, eu conto a história. Então vamos ler por agora, né? E por último, não sei se eu falei com vocês, eu vou apresentar uma parada em francês, que doideira, hein? Je le veux chercher, nem lembro como é que fala francês, meu amigo, imagina eu. Num congresso em Paris, né? Mas é online a parada, sobre o Guattari, que honra, meu autorzinho favorito. Mais que o Nietzsche, Guattari. Cara, eu parei pra ler como é que chama o negócio? Parei pra ler o Inconsciente Maquínico, que eu nunca tinha lido, né? O ATM até me perguntou essa semana se eu já tinha lido o Inconsciente Maquínico. Cara, eu cheguei à bela conclusão que o Guattari é doido. Literalmente. O cara é meio doido, assim, não fecha muitas contas não, é com cré e tal, tá tudo bem, assim, ele assumiu um modo de existência. Cara, o livro dele é muito pirado. É tipo uma engenharia da subjetividade que ele não se esforça muito em
compartilhar o sentido, assim, sabe? Ele tá vivendo o mundo da cabeça dele ali, esfregando N diagramas, N componentes, aí quando você acha que você entendeu os 4 componentes primeiros que ele está apresentando, ele fala que dentro desses 4 componentes cada um tem 3 campos, dentro desses 3 campos cada um tem 5 materiais. Você vai fractalizando a parada, você fala, caralho, onde é que você vai parar, meu amigo? E nada é universal, você fala, caralho, que cara intenso. E o pior, várias coisas que estão ali no consciente maquínico são a referência dessas coisas no meu platô, mas assim, como se já tivesse explicado, sendo que ele não explica nem no consciente maquínico. Então ele usa, o Deleuze deixou passar, o Deleuze é o aparelho de censura aí do isso guattariano, né? O super eu filosófico do Guattari, e deixou passar uns termos ali, né? Coisa da máquina abstrata, coisa do próprio pragmatismo, das transduções, essas porra, tudo, das partículas insignificantes, mas sem explicação. Não que o Guattari tenha explicado em algum lugar, né? Mas passou ali aparece no platô, mas você fica assim meio sem entender, assim, o que isso aqui tá aqui, não tá fazendo muito sentido. Aí você vai ver lá no consciente maquínico, também não faz sentido, na verdade ele complexifica mais, esse que é o problema. Never ending doideira. Bom, mas estamos aí. Tchau, Guattari, beijo. Eu acho, estamos aqui mesmo. O que quer dizer fator atual? Página 171, capítulo 2, seção 8, parágrafo 4. O que quer dizer fator atual? 171, hein? Tudo se converte em neurose ou tudo se verte em psicose. Porém, não é assim que a questão deve ser colocada. Seria inexato conservar uma interpretação edipiana para as neuroses e reservar uma explicação extra-edipiana para as psicoses. Não há 2 grupos, não há diferença de natureza entre neurose e psicose. Isso aqui é fundamental para pensar a clínica psicanalítica via esquizoanálise, né? A própria neurose e psicose compartilham o mesmo processo, a mesma natureza, o mesmo processo inconsciente. Que, na verdade, o problema é que a psicanálise leu a psicose a partir das lentes da neurose. A esquizoanálise propõe o inverso, ver todo o inconsciente a partir do seu funcionamento desejante e esquizofrênico. Porque, de qualquer maneira, a produção é desejante que é causa última, seja das subversões psicóticas que quebram ou submergem Édipo, seja das ressonâncias neuróticas que o constituem. É a mesma base, processo esquizo. Tal princípio adquire todo o seu sentido se o relacionamos com o problema dos, entre aspas, fatores atuais, fecha aspas. Um dos pontos mais importantes da psicanálise foi a avaliação do papel desses fatores atuais, mesmo na neurose, enquanto distintivos dos fatores infantis familiares. Todas as grandes dissensões estiveram ligadas a esta avaliação. E as dificuldades incidiram sobre diversos aspectos. Só um parênteses aqui, pelo que eu entendo, né, isso tem um problema muito Reichiano, né, então que eles vão trazer a questão do Reich. O Reich dizia o seguinte, né, não adianta, o Reich é um psicanalista, não tem como dizer que não. Não adianta curar a neurose de alguém, sendo que a realidade o forçará a restabelecer padrões de funcionamento psíquicos, né, inconscientes equivalentes aos solucionados. Então, há algo do que desperta os gatilhos, né, o que ativa certas estratégias e certos complexos neuróticos inconscientes, ou mesmo não neuróticos, que estão dados no ambiente, na questão de como se interage com a atualidade, com o presente, com o entorno, né? As condições de comida, as condições de sono, as condições de higiene, as condições de felicidade, as condições de transar, sabe? De sexualidade, de expressão de sexualidade, de sublimação também. Que não há psicanálise que resolva toda essa dimensão muito atual do que dispara as neuroses, das frustrações, né? Eu diria assim, das frustrações que o aparelho psíquico encontra no presente e que vai ter que se remeter a estratégias produzidas no passado, né? Mas que também, não só isso, quais estratégias são possíveis de ser desenvolvidas no próprio presente, né? É isso. Basicamente esse encontro aí, não estou entendendo. E as dificuldades incidiram sobre diversos aspectos. Primeiramente, sobre a natureza desses fatores, somáticos, sociais, metafísicos, os famosos problemas da vida, por meio dos quais se reintroduzia na psicanálise um puro idealismo dessexualizado? Essa é a pergunta que eles fazem, né? Primeiro, então, a natureza desses fatores atuais. Outro ponto que é importante, o que eu ia falar? Esqueci. Bom, deu branco, depois a gente vê o que aparece.
Em segundo lugar, sobre a modalidade... Ah, lembrei. Cara, tanto que, se vocês lerem os escritos técnicos do Freud, ele fala que os pobres estão menos propícios, as pessoas pobres, é nesse nível de classismo. As pessoas pobres estão menos propícias a desenvolver neuroses pesadas exatamente porque elas não têm tempo para sofrer psicamente. Que elas têm muita descarga, né, energética no trabalho e que, muitas vezes, o próprio processo de adoecimento é um bom escape para elas pararem de trabalhar. Então, o comentário, tanto quanto o ganho secundário é muito grande, né? Comentário um tanto quanto classicista, né? Que caminho que temos que andar com a psicanálise nesse processo, para poder realmente ver a sua potência social. Né? Em segundo lugar, sobre a modalidade desses fatores. Então, primeiro, natureza, e segundo, modalidade. Agiam de maneira negativa, privativa, por simples frustração. Por fim, sobre o seu momento, o seu tempo, o tempo dos fatores atuais. 2 pontos. Não era óbvio que o fator atual surgia após, que significava, entre aspas, recente, por oposição ao infantil, ou ao mais antigo, que se explicava suficientemente pelo complexo familiar? Vou repetir aqui que eu não saquei que era a pergunta. Por fim, sobre o seu momento, o seu tempo. Não era óbvio que o fator atual surgia após, e que significava recente, por oposição ao infantil, ou ao mais antigo, que se explicava suficientemente pelo complexo familiar? Até um autor como Reich, tão preocupado em estabelecer uma relação entre o desejo e as formas da produção social e, portanto, em mostrar que não há psiconeurose que não seja também neurose atual, continua a apresentar os fatores atuais como se agissem por privação repressiva. A, entre aspas, estase sexual, fecha aspas, isso está entre parênteses, e surgissem após. Legal, então talvez seja isso, né? A questão da neurose atual são toda a frustração que se obtém por estar adoecido da neurose, né? Toda essa incapacidade de realização e de fruição, né, que a neurose estabelece em nós neuróticos, vira essa problemática, né? Essa segunda camada de problema de sintoma que seria a neurose atual. Por isso eu estou entendendo, tá, pessoal? Tempo que eu não vejo isso aqui. É isso que, e aí mesmo Reich, né, ficou pensando que a estase sexual da neurose, ou seja, o primeiro problema da repressão sexual que acontece desde lá do berço da família, desde a etipinização, produz um certo excedente sexual, a estase sexual que precisa ser investida no sintoma. E esse sintoma, então ele é antes da implicação do fator atual, esse sintoma vai fazer aparecer os fatores atuais ou a neurose atual. Né? Então acho que essa é a crítica que eles estão dizendo, que mesmo Reich não consegue deixar de mão a ideia da base familiar e edipiana da neurose, né, de cada um de nós. É isso que obriga a conservar um tipo de edipianismo difuso, dado que a estase ou o fator atual privativo define tão somente a energia da neurose, mas não o conteúdo, que por sua vez remete ao conflito infantil edipiano, a esse conflito antigo que se acha reativado pela estase atual. Muito interessante essa leitura que, como o Reich, ele conseguiu quase colocar o desejo na história, mas ele coloca o desejo com a história. Né? O desejo ainda está seguindo uma lógica das condições familiares infantis, e ele vai estar junto com a história, né? A política vai se aproveitar disso para fazer o quê? Figuras paternas, figuras de chefes, identificações, processos de repetições, expressões da pulsão de morte, né? Que o Reich não vai acreditar muito nisso, mas ainda é o desejo com a história, ler o desejo com a história. Deleuze e Guattari propõem ler o desejo na história e a história no desejo. Né? Então, que é uma formação do delírio sendo como histórico-social. Né? E aí tem uma notinha de rodapé aqui. William Reich, A Função do Orgasmo, página 94. Todas as fantasias neuróticas mergulham suas raízes na ligação sexual infantil com os pais. Mas o conflito criança-pai não conseguiria produzir uma perturbação duradoura do equilíbrio psíquico se não fosse continuamente alimentado pela estase atual criada na origem por esse mesmo conflito. Ou seja, é como se esse conflito psíquico só se desse, é quase um culturalismo mesmo, né? Se dá na condição da reprodução da opressão da família, né? Então, se não houvesse a opressão da família, estaria tudo bem, né? Acho que mais ou menos isso, assim. E ele não está pensando que há um desejo pela opressão familiar, de alguma forma, né? Essa história esse caráter produtivo do desejo não é subordinado a uma superestrutura social, mas ele é constituinte, né? Ele é infraestrutural. Acho que essa é a brincadeira aqui. Né? Não sei se fica claro, mas acho que essa citação foi muito boa, assim, bem selecionada.
Eu fiquei pensando, dava para fazer, né, todo um tratado, assim, todo um texto, assim, né, o antiético e os psicanalistas lá do B, assim, fazer Melanie Klein, o que pegaram do Reich, né, para além do Freud, o que pegaram do Melanie Klein, do Reich, do Winnicott, quem mais que aparece aqui, assim, de psicanalista? Jung aparece um pouco, né, mas eu particularmente não curto muito o Sr. Jung, não. Quem mais? O Jung aparece algumas vezes, o Lacan, né, mas o Lacan não é tão lado B, não sei, pra mim o Lacan é meio mainstream, né. Um bom mainstream, cara, legal. Não sei. Tô vendo aqui como é que chama isso aqui? Índice onomástico de autores? É, o índice onomástico. Deve ter outros. Agora é Breton. Deve ter outros psicanalistas lá do B aqui que aparecem, só tô esquecendo. André Green aparece. Bom, os edipianizantes não dizem outra coisa quando os edipianizantes, aqueles que edipianizam, né? Não dizem outra coisa quando observam que uma privação ou frustração atuais só podem ser experimentadas no seio de um conflito qualitativamente interno mais antigo, que tapa não só os caminhos proibidos pela realidade, mas também o que ela deixa abertos, e o que o eu, por seu turno, proíbe a si próprio. Entre parênteses, fórmula do duplo impasse, fecha parênteses, 2 pontos. Será que, entre aspas, encontraríamos exemplos, fecha aspas, que ilustram o esquema das neuroses atuais, entre aspas, entre os presos, os concentracionários ou os operários estafados pelo trabalho? Eles talvez não sejam numerosos. Nossa tendência sistemática é a de não aceitar seu inventário as evidentes iniquidades da realidade sem tentar desvendar em que a desordem do mundo advém da desordem subjetiva, mesmo se esta, com o tempo, se inscreve em estruturas mais ou menos irreversíveis. Fecha aspas, a citação é do Jean Laplanche, La Réalité na neurose e na psicose, La Réalité dans la neurose et la psychose, conferência proferida na Sociedade Francesa de Psicanálise em 61. Conferi também Laplace.li, vocabulário de psicanálise, artigos Frustração e Neurose Atual. Pô, eu tô com eles aqui, quase que eu peguei para pensar neurose atual e frustração, mas fica a dica, hein? Esse dicionáriozinho aqui é a Wikipédia da psicanálise, o vocabulário de psicanálise do Laplace.li. Mas acho que em resumo, né, é o... Deixa eu só ler aqui. Entre os presos que ilustram o esquema da neurose atuais, entre os presos concentracionários, os operários, né, estafados pelo trabalho, essa galera miserável, né, os marginais da sociedade, assim, eles talvez não sejam numerosos. Nossa tendência sistemática é de não aceitar sem inventário as evidentes iniquidades da realidade, sem tentar desvendar em que a desordem do mundo advém da desordem subjetiva, mesmo se esta, com o tempo, se inscreve em estruturas mais ou menos irreversíveis. É foda, né, que eles estão quase falando assim, olha, é quase um lombrosismo do psiquismo, assim, né, porque é quase como se esses que são presos, os bandidos, os criminosos, os concentracionários, os operários estafados, né, se eles estivessem presos, antes de tudo, à condição psíquica subjetiva deles, né, quase como se o mundo tivesse as mesmas oportunidades para todo mundo, né, quase como se a psicanálise tivesse uma conveniência muito forte com o liberalismo, né? Será? Com o capitalismo e com o liberalismo. Então, aqui tem Marx, né? Por isso os meninos leram Marx pra caramba, os Deleuze e Guattari. Compreendemos esta frase, mas não podermos... Compreendemos esta frase, mas não podermos... Acho que está errado aqui. Deixar de ouvi-la de maneira inquietante. Compreendemos esta frase, mas não podemos... Aqui está com R, né? Podermos... deixar de ouvi-la de maneira inquietante. Ela nos impõe a seguinte escolha. Ou o fator atual é concebido de maneira totalmente privativa, exterior, o que é impossível, entre parênteses, né? Ou ele é mergulhado num conflito qualitativo interno, necessariamente relacionado com Édipo, 3 pontinhos. Entre parênteses, o Édipo, fonte na qual o psicanalista lava as mãos das iniquidades do mundo, fecha parênteses, ponto. E aqui a gente tem um texto massa, né, que é o mal-estar da civilização, onde Freud vai discutir isso, né, os limites da conformação psíquica e dos conflitos sociais, do mal-estar com a sociedade, né? E ele vai ficar do lado de que é preciso abrir uma certa concessão, não há tanto que possamos fazer a respeito das transformações sociais. Sempre cético, né, ao comunismo e ao socialismo, né, e os efeitos já, se eu não me engano, do stalinismo, né, acho que, teria que conferir aqui, depois eu vejo isso.
Mas o Freud é cético, né, com o que é feito a partir do comunismo e socialismo, e como o comunismo e o socialismo rechaçaram também, em certo ponto, a psicanálise. Acho que eu digo que foi perseguido, né, tanto pelos comunistas, né, quando ele começou a trabalhar as políticas sexuais mais intensas, assim, mais concretas e diretas, mas também foi perseguido pelos psicanalistas, né. Então a saída é o Reich. Mentira, ele vai para os Estados Unidos achando que lá que é a terra da liberdade, mas só tem ilusão. Você ouviu o martelo, né? Só tem ilusão. Tomei um susto aqui, maluco. Tem uma obra aqui do lado, colado na parede de casa. Eu acho que vai ser assim que a gente vai ler. Vamos lá. Considerando os desvios idealistas da psicanálise, encontramos outra via totalmente distinta, e nela vemos uma tentativa interessante para dar aos fatores atuais um estatuto que não seja privativo e ulterior. Então, só para voltar lá atrás, né, eles estão dizendo assim, olha, para a gente, os fatores atuais, eles não podem nem ser totalmente de fora, né, o que é impossível, sem uma certa dimensão subjetiva, nem eles totalmente mergulhados num conflito qualitativo interno, né, de Édipo, então nenhum nem outro. Então, qual é a complexidade que eles vão colocar e tentar extirpar essa dicotomia do dentro e do fora? Por exemplo, em Jung, duas preocupações acham-se ligadas num paradoxo aparente. A preocupação de abreviar a cura interminável, atendo-se ao presente ou à atualidade da perturbação, e a preocupação de ir mais longe do que Édipo, e até mais longe do que o pré-edipiano, remontando mais além, como se o mais atual fosse também o mais original, e o mais curto fosse o mais longínquo. Interessante, hein? Isso aqui, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, vale dar uma olhada no Introdução à Psicologia Analítica, do Jung, né? Um dos poucos livros do Jung que eu li, mas ele vai falar sobre como é a ideia de tratamento para ele. 56. A mesma observação vale para Otto Rank, que morreu em 1939, mesmo ano que o Freud. Impressionante, né? O traumatismo do nascimento não implica somente um remontar-se além de Édipo e do pré-edipiano, mas deve ser também um meio de abreviar a cura. Freud assinala isso com amargura em Análise Terminável e Análise Interminável. Citação de Freud do seguinte texto: Rank esperava curar todas as neuroses, liquidando mais tarde, por meio de uma análise, esse traumatismo primitivo. Assim, um pequeno fragmento de análise pouparia todo o resto do trabalho analítico, com reticências, né? Bastante reticências, muito triste, Freud, de negócio terminar rápido assim. Jung apresenta os arquétipos como fatores, voltei ao texto, tá? Jung apresenta os arquétipos, né, pré-nascimento, o arquétipo é pré-edipiano pra caralho, né? Porque é da espécie, né? Jung apresenta os arquétipos como fatores atuais, que transbordam precisamente as imagens familiares na transferência, e, ao mesmo tempo, como fatores arcaicos infinitamente mais antigos. A antiguidade é esta totalmente distinta daquela dos próprios fatores infantis. O foda é que esses arcaísmos vão retumbando um certo joguinho fascista, né? Nazi pra caralho, isso aí. Mas com isso nada se ganha. Pois assim o fator atual só deixa de ser privativo com a condição de gozar dos direitos do ideal. E só deixa de ser um após com a condição de se tornar um além. Um além que deve ser significado anagogicamente por Édipo, em vez de depender dele analiticamente. Para quem quiser saber mais dessa treta entre Jung e Deleuze e Guattari, recomendo fortemente principalmente sobre os arquétipos, né? A ideia que eles têm dos arquétipos está principalmente no Platô, devir intenso, dever animal, dever intenso, dever imperceptível. Acho que é isso. O texto do dever, Platô 10 ou 11. Dessa maneira, o após se reintroduz necessariamente na diferença de temporalidade, como testemunha a surpreendente repartição proposta por Jung. Para os jovens, cujos problemas são de família e do amor, o método de Freud. Para os menos jovens, com problemas de adaptação social, o método de Adler. E Jung para os adultos e velhos, cujos problemas são os do ideal. Olha só, até acabou aqui o nosso tempo, hein? Vou terminar de ler esse parágrafo. A nota de rodapé Carl Gustav Jung, a cura psicológica, né? La guérison psychologique. Acho que é isso, né? Cura, o trabalho psicológico. Olha a viagem do Jung, né? E a minha professora falava isso. A minha professora de Jung, eu tive aula de Jung na UFS e a Cati, falava exatamente isso. Assim, olha, Jung às vezes é para as pessoas mais velhas. Você vai trabalhar arquétipos lá depois da metanoia, né? Que é o nome que o Jung dá para a crise de meia-idade. Quando as pessoas estão procurando o sentido da própria existência, elas têm sonhos mais integrativos com a totalidade. Mas esses problemas jovens não são muito do Jung, isso é engraçado, né? Claro que tem um trabalho
os jungianos vão trabalhar com Jung a vida inteira para todo mundo. Não vão seguir essa onda aqui de mandar a galera para o Adler e para o Freud. Bom, vamos lá. Vimos o que permanece comum entre Freud e Jung. O inconsciente é sempre medido por mitos, entre parênteses, e não por unidades de produção, fecha parênteses. Embora a medida se faça em dois sentidos opostos. Mas afinal, que importância tem que a moral ou a religião encontrem em Édipo um sentido analítico e regressivo, ou que Édipo encontre na moral ou na religião um sentido anagógico e prospectivo? Perguntando assim sinceramente porque você continua, tanto em Freud quanto em Jung, com o jogo da interioridade e da intimidade, da individualização, da problemática psíquica e social. Então é isso. Muito bom ler com vocês, falamos bastante psicanálise de Jung hoje. Semana que vem, se tudo der certo, 2.8.5, quinto paralogismo da psicanálise, o após. Eu nem sabia que eles ainda estavam contando esses paralogismos. Vou lá tentar, pensei que tinha pausado, já parado a gravação. Vou lá tentar fazer uma aula de boxe, vamos ver o que vai dar. Semana que vem, saiba a notícia. Beijos!